hoje. Os olhos são a alma, são a janela da nossa alma, né? Então nós escolhemos, o título é Amor por Cristo, mas é amor sob a ótica de Jesus. Como Jesus entendia e vivenciava este amor. Como Jesus transbordava em suas atitudes, em suas relações, em relação a Deus, ao próximo e a si, como ele manifestava este amor. E por que Jesus? Porque, como todos nós sabemos, Jesus é o modelo maior que nós já tivemos aqui na Terra, né? É ele o ungido, o Cordeiro, aquele que veio para libertar, né? O Cristo de Deus. É aquele que trouxe, né, a verdade e não simplesmente em palavras. Ele vivenciou. E ele dizia, eu não vim destruir a lei, eu vim dar-lhe cumprimento. Então, como cumprir a lei divina? Como amar? Isso é algo que a gente ainda se perde um pouco. Sabemos a lei, sabemos os preceitos dela, a urgência dela, mas a gente ainda se perde em como fazer. E ninguém melhor do que Jesus, né, para nos mostrar, como ele vem nos mostrando todo este período. Eu não liguei, então vamos lá. Liguei demais agora. E aqui, claro, começamos com a lei. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse entendimento de amor, ele vem muito do entendimento que trazemos de Deus. Da visão, da compreensão que trazemos dele. Sabemos que Deus é perfeição. Deus é inteligência suprema. Deus é misericórdia. Desta nossa visão do divino, de Deus, é que decorre todo o nosso entendimento em relação da sua lei. Uma vez que nós entendemos a perfeição divina, não há como entender, como usar de meandros na lei. E nós vamos ver no decorrer, né, dos slides, como muitas vezes nós desviamos a lei a nosso próprio favor. Amar a Deus, ao próximo, como a si mesmo. Sabemos de cor essa lei, mas vamos ver como este amor. Porque a lei, todos nós sempre falamos, ela se resume em amor, ela se resume em amor. Então vamos aprender como amar, mas sob a visão de Jesus. Tá? E Jesus, quando ele disse este mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele sabia que a gente ia criar artifícios, né, para trazer para o nosso entendimento, para o nosso bem-estar, vamos colocar assim, o que seria este amor. Porque mesmo durante o período em que Jesus ainda estava no seu ministério, até mesmo seus discípulos já estavam brigando quem era o maior, quem não era, e ele percebeu, né? Não que ele percebeu, ele já sabia que nós trazemos uma tendência meio que natural de distorcer, de criar as brechas na lei. Então ele disse, eu te dou um novo mandamento, vocês devem amar uns aos outros assim como eu os amei. Então não é simplesmente amarmos da forma como nós entendemos. Cumprir a lei é amar na visão de Jesus. Como ele fez. Porque a forma como ele amou a todos, a forma como ele agiu, esta é a forma de cumprimento da lei. Ele deixou bem claro, não existe outra forma. Tá?
assim como eu vos amei. Então, não é do nosso modo particular, e sim do modo como determina a lei. Mas, esse é um questionamento. Por que a gente se desvia tanto dessa forma de amar? Qual é o sentimento, qual é a atitude que faz com que a gente se desvie do caminho correto do amor? Por que não conseguimos sempre amar como Jesus nos amou? E essa caricatura, ela representa exatamente o motivo que nos faz nos desviarmos. O interesse pessoal. Cada um olhando para o seu próprio umbigo. Cada um se preocupando com o seu bem-estar. Não conseguindo ver o contexto. Não conseguindo ampliar a visão da vida. Ampliar, ver os outros. É um interesse pessoal. E o que ocorre quando nós trazemos somente o interesse pessoal? A gente fica assim, ó, pesado. A gente não vê o bem, a gente não vê o outro, a gente não vê as oportunidades, a gente não vê a misericórdia, porque a gente está tão incutido no nosso interesse, na nossa dor, na nossa vida, na nossa. E não é. A visão, ela é assim. Ela deve ser num geral, num todo. Não existe nada particular. Uma lei particular para mim, outra para ele, outra para ele. É no geral. Então, o que nos impede de amarmos, assim como Jesus nos amou, é o interesse pessoal. E vamos ver algumas passagens, né, de Jesus em que ele deixa isso muito claro, em que ele demonstra como deve ser. Todo o seu evangelho é um ensinamento de amor. Só que não tinha como a gente colocar todo, né? Então nós pegamos alguns momentos, né, que baseados no amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para facilitar o nosso entendimento de como seria isso. Um dos interesses pessoais que nós mais utilizamos, né, para a nossa própria satisfação, para a nossa aceitação, porque uma coisa tem que ser dita. Não fazemos isso muitas vezes de uma forma consciente. Não fazemos isso, olha, eu vou pensar só em mim hoje. Não é isso. Mas a nossa falta de maturidade ainda faz com que a gente haja igual as crianças. Esse brinquedo é meu. Pode ter 1 milhão. Esse é meu. Esse eu não dou, esse eu não reparto, esse é meu. Então a nossa atitude, ela deve ser vista não como uma maldade, mas como uma falta de amadurecimento ainda. Então, o despertar da nossa consciência, o que ela traz? O nosso amadurecimento. A conscientização das leis realmente e da sua vivência e aplicação. Só que essas leis, muitas vezes, nós utilizamos quando nós trazemos um pouquinho mais de estudo, um pouquinho mais de conhecimento. Um dos mecanismos que esse interesse próprio produz é nos acharmos melhores. É nos acharmos um tanto quanto acima dos demais. Com o direito de colocar este no céu, este no inferno, este está salvo, este está condenado. Este está fazendo o que Deus deseja, este não está fazendo. Este está cumprindo, este não está cumprindo. Nós julgamos. Pelo nosso parco conhecimento, muitas vezes julgamos.
Mas fazemos isso para que a gente se sinta valorizado. É um dos mecanismos que o interesse próprio produz em nós. Quando nós tiramos este interesse próprio, nós vamos verificar que nós pouco sabemos da vida alheia. Nós pouco sabemos de qual a destinação desta vida para ele, de quais são os seus desafios, suas capacidades, suas dores. Nós pouco sabemos. E por que, então, a pedra para atingir o outro? Esta é a visão de conhecimento da lei junto com o interesse próprio. Vamos ver como é a de Jesus? Lord. Particularmente, é uma das passagens que eu mais gosto, que é a passagem da mulher adúltera. E Jesus foi colocado numa verdadeira saia justa. Olha, a lei determina isso, que apedreje. O que diz o Senhor? E como muitas vezes nós já vimos na casa, se ele dissesse, ora, não temos o direito de apedrejar, é um irmão. Ah, o senhor não está cumprindo a lei divina. Olha só, por isso que eu gosto dessa passagem, eu acho ela assim de uma sabedoria, como todas, né? Mas é. Ao passo que se ele cumprisse a lei, onde a lei do amor? Como determinar a morte de alguém, ainda mais por apedrejamento? E como é que Jesus manifesta dentro da lei, ainda que seja a lei dos homens, naquela época? Como que ele manifesta essa lei? Chamando a todos para a autoconscientização. Atire a pedra aquele que estiver sem pecado. Demonstrando para nós que é individual. Cada um vai fazer a sua reflexão íntima. Quando apontar o dedo para alguém, ó, tem mais um apontado para a gente. É o ensinamento do amor. É a reflexão que devemos trazer. É a reflexão sobre nós, o nosso amadurecimento, sobre o que já conseguimos, sobre o que já conquistamos, sobre aquilo que ainda nos falta conquistar. Foi o que ele fez. Ensinou o amor a todos eles. Olhem para vocês. Olhem para vocês. E é isso que cada um de nós, que a gente deve fazer. Olhar para cada um de nós. Aí não é um interesse próprio baseado no egoísmo. Porque o interesse próprio, baseado no egoísmo, é quando há detrimento do outro. Porque uma vez aqui na casa foi perguntado, ora, mas o que é egoísmo então? E a resposta foi fantástica. Egoísmo, né? Se todo egoísmo é ruim, seria isso, né? Não. Você cuidar do seu crescimento, ora, só eu posso fazer isso. É um egoísmo? Não. Não é um egoísmo. Eu estou cuidando de mim para que eu consiga me relacionar de forma mais harmoniosa com todos. Então, é de dentro para fora. Tá? Continuando, gente, essa gravura é a nossa relação com o próximo. Desculpa, não estou chamando ninguém de mula, nem de cavalo, nada disso, tá? Mas é que a gente é turrão na nossa opinião, né? A intenção não foi essa, tá? Mas é para demonstrar o quanto que a gente é aquele que está... Eu acredito nisso e é nisso que eu vou até o final. Sabe? A nossa relação com o próximo, muitas vezes, é uma relação de ficar cravado num ponto, acreditando que aquele ponto é o único, é seu, é o perfeito. E a nossa relação com o outro deve ser de auxílio. Esse jugo
eu achei fantástico quando fui procurar o que era jugo. Jugo, que Jesus diz, vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e aflitos, né? Que o meu jugo é leve. Jugo é aquilo que é colocado entre dois animais para que eles andem na mesma direção, ao mesmo passo. Então não adianta entrar em conflito com o próximo, porque todos nós estamos indo na mesma direção, que é a direção da perfeição. Para que eu vou ficar segurando o outro, vou ficar me segurando atrelado de uma forma desconfortável? Vamos entrar num acordo, vamos andar ambos, todos, pelo mesmo caminho. Não é único. E Jesus, ele coloca essa passagem. Ele anda ao nosso lado, respeitando, junto, mostrando o caminho, mostrando os percalços, através do quê? Da sua vivência. Por isso que ele diz, meu jugo é leve. Porque quando, acredito eu, né, nunca usei, mas acredito eu que quando você vai para um lado e o outro vai para o outro, aquilo deve repuxar, deve ser horrível. E quando você anda suavemente no mesmo caminho, né, quando você anda em respeito, no mesmo ritmo, tá? Ah, mas então, peraí, se ele demorar de evoluir, eu também vou demorar? Não. Não é isso, tá? Mas é respeitar o ritmo alheio. Jesus estava extremamente acima de nós, como está extremamente acima de nós. Mas ele nos entende. Quando ele diz o jugo, é respeito. É respeito. Olha que lindo. Essa é uma das maiores ilusões que o interesse próprio produz. Sou um gatinho, mas tenho alma de leão, né? Ou então sou um pincher com alma de pitbull, pode ser, né? E essa ilusão que nós criamos, muitas vezes ela é vista como uma defesa. É interessante, eu não sei por que dói tanto em nós aceitarmos o momento em que estamos. O sofrimento maior não é nós sermos imperfeitos. É nós querermos a ser perfeitos ainda não sendo. É isso que causa dor. A dor não é se a gente aceitar. E não é aceitar passivamente, é entender que estamos a caminho, neste momento, estamos neste ponto do caminho. Ótimo, gente. Não é se prender, ficar parado nesse ponto, né? Mas não é sofrer porque eu ainda não estou no final. Eu ainda tenho tanta coisa para fazer nesse meio de caminho, tanta coisa para aprender, para realizar. Para que ficar triste de ainda não ser perfeito? Seremos. Seremos. E essa ilusão, quando ela é no nosso pessoal, ela não afeta só a gente. Ela afeta os nossos. Porque aí não basta nós sermos grandes. Aqueles que eu já aprendi a amar também têm de ser grandes. Também têm de ser perfeitos. Também têm de ser melhores. E quer ver uma coisa interessante que a gente faz inconscientemente? Filho, você teve prova hoje? Eu tive. Como é que você foi? Ah, mamãe, fui bem, mas eu tirei um 8. 8, filho? Nossa, mas quantos tiraram 10? E daí quantos tiraram 10? Inconscientemente, a gente muitas vezes coloca nos nossos filhos, naqueles que estão ao lado, a necessidade de serem sempre os melhores.
A gente deveria colocar neles a necessidade de serem pessoas de bem. Pessoas educadas, compreensivas, amorosas, afetuosas, responsáveis. O restante é consequência. Então, muitas vezes, a nossa ilusão, ela se transfere para aqueles também que a gente convive. Muitas vezes a gente sofre quando a gente tem alguém problemático sob o nosso teto, mas não por ele ser problemático, mas é porque ele está debaixo do nosso teto. Porque problemático tem aos montes. Doentes aos montes. Mas por que só quando está debaixo do meu teto que dói? Por que só quando está debaixo do meu teto que eu me importo? Que aí eu vou procurar uma solução, eu vou procurar entender, eu vou procurar compreender. Que se a gente olhar na esquina, tem um monte com o mesmo problema. Mas enquanto não está debaixo do meu teto. Uma vez eu li uma frase muito interessante. E isso que me fez refletir bastante. A dor não é de tê-lo, não é a doença, mas é de ter o doente na minha família. Né? Ao passo que se nós não tivéssemos o interesse próprio, esse egoísmo tão ainda incrustado em nós, a nossa visão seria essa. Volta. Olha a visão divina. E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Enquanto eu estava estudando esse slide, me veio um questionamento. Mas espera aí que já tem alguma coisa aí que diferencia. Não são todos iguais. Aquele que faz a vontade do meu Pai. Está aí. Já estou condenando aquele que não faz a vontade do Pai. Veio esse questionamento enquanto eu estava estudando. Né? Mas, lembra lá no início, quando nós dissemos que o Pai é perfeito? Então, um dia, todos nós faremos a vontade do Pai. E é assim que Jesus nos vê. Ele já nos vê lá. Ele não fica preso ao nosso momento aqui. Ele olha além. Ele olha aquilo que nós temos dentro de nós, que é a centelha divina. Ele já entende e já sabe plenamente da perfeição de tudo que o Pai faz. E ele sabe que nós chegaremos lá. Então aqui ele não está fazendo distinção. Ele não está condenando aquele que nesse momento ainda não aprendeu a fazer. Porque ele sabe que um dia todos nós faremos a vontade de meu Pai. Então não existe distinção. Né? Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse, és o Cristo de Deus. E eis a chave para que a gente aprenda, entenda como sair deste casulo em que nós nos prendemos quando a gente vê tudo sob a nossa ótica de interesse pessoal. Jesus, Ele é a libertação, através dos seus ensinos. Ele é o caminho, através dos seus ensinos. Ele demonstrou, através de todos os seus momentos em que foram registrados. Imagine o que ficou para trás. Em um dos evangelhos está dito que pouco foi registrado do que Cristo fez,
porque senão não teria como escrever tudo o que ele já fez. E muitas vezes, não que a gente deva ficar somente preso a isso, né? Mas para esse entendimento da grandiosidade divina que ele já trazia, que a gente amplie a nossa visão para a vida, para os ciclos, para a natureza, para o outro. É ampliação, gente. Vamos parar de fazer este movimento, eu, para mim. O movimento é o contrário, é este. É de mim, da minha melhora para todos. E por quê? Nós somos uma peça importantíssima, mas não somos a mais importante. Não somos a única. Estamos dentro de todo um contexto. Jesus não nos deixa sozinhos, mas também precisamos resgatar aquele que ainda não está entendendo. De que forma? Vivenciando. Vivendo de uma maneira que nos momentos difíceis a gente consiga transmitir: olha, Deus está no controle de tudo. De tudo. Não é crise, não é corrupção, não é greve, não é balbúrdia, não é fim dos tempos, não é nada disso, gente. Deus está no comando. O fim dos tempos que se diz é o fim da dor, desse tempo de dor. Olha que maravilha! Estamos entrando já na época da regeneração. Muitos dizem já estamos na época da regeneração. E por que a gente vai ficar nessa dor, nessa tristeza? Por que a gente vai ficar nessa falta de esperança? Com tanto consolo que Jesus veio trazer, com tantos ensinos, com tantas oportunidades que nos caem. E um dos grandes desafios é equilibrar a inteligência com o amor, com a sabedoria. A inteligência por si só, o saber por si só, se ele não for iluminado pela emoção, pelo sentimento, ele é um peso. Quando nós trazemos só o conhecimento, o que a gente faz? Pedrinha na mão para jogar no outro. A gente enche as mãos de pedras quando a gente traz simplesmente o conhecimento. Para que devemos nos instruir? Instruir, amai-vos e instruir. Por que devemos nos instruir? Para que a nossa visão aumente, para que a gente enxergue a vida, entenda os ciclos da vida, entenda o andamento da vida e se ajuste a ele. É para isso que é o conhecimento. Uma vez ajustado ao mecanismo divino, uma vez ajustado à harmonia que reina em todo o universo, é a felicidade. Mas esse conhecimento, ele tem que ser iluminado pela misericórdia, pelo respeito ao próximo, pelo respeito a nós mesmos, pela gratidão a Deus de tudo que Ele nos concede. Particularmente, eu tinha muita dificuldade com a parte da prece do louvor. Mas o que é louvar a Deus? Sempre tive essa dificuldade. O que é louvar a Deus? É ser grato. É reconhecer a grandiosidade divina que a tudo criou, que a tudo deu utilidade, que a tudo deu um motivo, que a tudo deu um porquê.
que a tudo dê uma finalidade. Então vamos procurar entender a finalidade da vida, a finalidade de estarmos aqui. E quando nós conseguirmos entender, colocar isto interiormente, vivenciar tudo isso, aquela lei lá, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não vai ser tão difícil para nós vivenciar. Não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Não é pesado o próximo. Quando se tem amor, conviver com o outro não é uma luta, não é difícil. Quando entendemos o verdadeiro sentido do amor cristão. A nossa relação com Deus não se torna uma relação de troca, de privilégios, de graças. A graça, gente, é a consequência da nossa vivência. É a alegria, é a felicidade. Essa é a graça maior. E que a gente já pode usufruir disso, sentir isso, cada vez que a gente olha para o outro de uma forma amorosa, com respeito, entendendo, vendo nele um ser divino, vendo na vida uma dinâmica divina, vendo em tudo a utilidade. E conosco mesmo, essa visão, ela nos traz um alento imenso. Mais uma vez, o alento de que estamos a caminho. Este é um alento maravilhoso. Estamos a caminho. Somos perfeitos. Seremos perfeitos. Esses dias na casa foi feita uma comparação assim fantástica. Onde foi dito, nos comparando a um fruto. O fruto, enquanto ele está verde, não é que ele está podre, está estragado, está imperfeito. Ele simplesmente ainda não está maduro. Não é um defeito, não é uma imperfeição. É falta de amadurecimento. Então nós ainda estamos verdes, ainda não trazemos o sabor. E o que é o sabor de uma fruta, se nós formos fazer uma comparação a nós? É o amor. É o amor que dá esse sabor. Então nós ainda estamos verdes nessa arte de amar. Quando nós estivermos maduros, teremos frutos saborosos. E não tem como ser um fruto estragado. Jesus mesmo não disse que de uma boa árvore não há como dar um mau fruto? De qual árvore nós vemos? De qual árvore nós somos, como fala? Nossa origem? De qual é a árvore, gente? Deus. Se Deus é a árvore, não tem como sermos frutos estragados. Não tem como sermos frutos imperfeitos. Simplesmente ainda não estamos maduros. Estamos a caminho do amadurecimento. Estamos a caminho da aprendizagem deste amor. Então não há por que condenar. Não há por que arrancar e jogar fora. Não há por que ser estragada. É questão de paciência. É questão de tempo. Nós é que somos apressados. E é impressionante como somos muitas vezes mais apressados com o amadurecimento do outro. Mas o outro ainda não está maduro. Mas o outro faz isso. Mas o outro... Quando nós devíamos prestar atenção no nosso amadurecimento. E é nesse ponto, mais uma vez que eu repito, é nesse ponto em que o interesse pessoal
quando é para o nosso crescimento elevado. Mas nunca em detrimento do outro. Nunca para julgar o outro. Nunca para faltar com respeito ao próximo. E sim para que, como Jesus fez com aqueles que estavam com a pedra na mão, examinem a si mesmos. Examinem suas consciências, seus atos. E vejamos se temos o direito de estarmos com essas pedras. Porque ali é um irmão. Assim como os irmãos maiores nos veem. Como os frutos ainda não maduros. Tá? E que não sejamos, e que o próximo não seja para nós nunca um peso. Porque não somos um peso para Jesus. Somos sua família. Porque somos a família divina. Somos todos filhos de Deus, gente. Todos. Todos. E que é o nosso coração, que ele não se doe, que ele não se doa. Não se doe, não se doa, não fique dolorido somente por aqueles em que a gente já aprendeu a amar. Que a gente consiga fazer uma prece em prol de todos. Que a gente consiga entender o momento e o caminho de todos. Que a gente não perca a oportunidade de demonstrar a nossa fé, a nossa firmeza. Não deixe de passar oportunidades de levar consolo, de levar afeto, de levar uma palavra de paz, um abraço, um sorriso, um beijo. Coisas que não nos custam. Isso é amor, gente. Vamos aprender a olhar o amor pela ótica de Jesus. E não só pelo nosso interesse. Isso nos distancia enormemente da felicidade. E não é isso que a gente busca? Sermos felizes? Então vamos lá. Em cada situação da nossa vida existe um ensino de Jesus. Em cada situação existe lá o remedinho de como nos curarmos daquela que nos causa dor. Muito obrigada a todos.